ilha do verão, na praia de Itaquá éramos todos de coração. Cada esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração Nikit das antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Fala galera, mais uma vez, Papaulo aqui com vocês no nosso podcast Nikit das Antigas. Hoje, eu sempre falo com vocês que eu só trago pessoas importantes ou pessoas muito queridas da nossa Nikit, das antigas. Essa pessoa é hiper especial, eu amo demais. Eu não tenho muito adjetivo para falar sobre ela, mas vamos lá. Para vocês terem uma ideia, é uma amiga irmã que eu tenho e demorou um pouquinho para eu trazer ela aqui, porque ela é muito ocupada, é uma pessoa, né, de atendimentos emergenciais, de uma família maravilhosa, que eu também amo demais. Pra vocês terem uma ideia, são 3 filhos, ela é médica, a filha é médica, o irmão é médico e o pai dela, eu nasci pelas mãos dele. Claudinha Lomelino com vocês. Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Como é bom te ter aqui, cara, que honra. Você é amada demais. E a gente... Porque com certeza é verdadeiro. Eu sei disso, é muito amor, é muita amizade, muito carinho. Muito carinho. E a gente falava nos bastidores, né, Claudinha, a coisa do tradicional, né, aquela época que a gente teve ali, você também é de São Francisco, né, família de São Francisco, como a minha também. E o destino nos trouxe, né? Nos reencontrou. Aliás, eu acho que a gente nunca se deixou de encontrar. De uma forma ou de outra, né? Porque a gente pode ficar um tempão sem se ver, aquela coisa do amigo verdadeiro, né? Virou a pediatra do meu filho, o anjinho do meu filho. Miguel nascer. Como eu chamo ela, de anjinho de Miguel. Esteve no dia que Miguel nasceu. Esteve no dia que nasceu, desde o nascimento dele. Pra conhecer. Acompanhou ele todas as vezes que ele tinha uma dor de barriga, a minha dor de barriga também era maior. Aí eu ligava pra Claudinha. É bonito ver a sua evolução como pai. Eu tenho muito orgulho de você como pai. Obrigado. Falo verdadeiramente. Mas são amigos também que ajudam, né? Como você me ajudou demais sobre isso. E isso é uma coisa também, né, Claudinha? Você tem uma rede de apoio legal. Assim, legal. Sim. Mas eu acho que foi mais no caso do Miguel. Sim. Foi mais você mesmo. Que se fortaleceu. Apesar de ter sido uma história também, como todos nós passamos. Temos, confusa. Muito complicada. Mas eu precisei muito, em todos os aspectos, mesmo época ainda casado, ainda com a mãe do Miguel, eu precisei muito e você sempre esteve ali. Então eu sou muito grato quanto a isso. E assim, lógico que aquele velho ditado, né? Que mamãe falava, sua mãe devia falar também, quem aos meus beija, minha boca adoça, né? Então, assim, é sensacional. E aí, voltando a isso, essa coisa nossa, dessa época de tradição, a gente tem conversado muito sobre isso, né, Claudinha? Muita coisa. Inclusive, a gente falou sobre, de repente, criar um projeto que eu achei bem bacana a sua ideia, né, de fazer num parque. Eu falei até com o Emirzinho sobre isso. É um sonho que eu tenho. Fazer um projeto para os adolescentes, né, e crianças para brincarem com o que a gente brincava, que era bolinha de gude, peão, cafifa. Cafifa ainda tem. E a cafifa, não é pipa, não. É uma pena Niterói que eu cheguei a abrir um lugar em São Francisco. Sim. E era exatamente isso que se chamava Casa 23. Sim, eu lembro. E foi exatamente, veio a pandemia, na época da pandemia. Infelizmente as pessoas quando estava em ascensão, né? Na Casa 23. E ali era justamente um lugar de acolhimento, de brincadeiras, sim, de várias parcerias. Aquelas brincadeiras antigas, e né? até teatrinho jogando. Isso. Porque na nossa época tinha teatrinho, sim, teatrinho infantil da General Rondon, que a gente comprava ali na bilheteria, né? Papaulo, hoje eu sou vó, né? Sim. Eu tenho 3 filhos, sim, maravilhosos. Sim. Tenho muito orgulho dos A Carol, a Mariana e o Dudinha. Dudinha. Beijo.
Beijo pra Mas vocês. eu prefiro não falar. Sua câmera é aquela, né? Ah, desculpa. Beijo para meus filhos. Mas eu prefiro não falar muito deles, porque a gente tem um pacto. Sim. Mãe, para de falar, porque senão eu falo deles no dia. Então, eu. É babona mesmo, vai fazer o quê, cara? É, Muito babona. eu também sou com o Miguel, você sabe. Minha vida disso. com eles também foi uma luta muito grande, muito grande. Eu vejo minha filha agora com uma filha Médica, né? médica, com uma filha que me deu essa neta. Isso. Que eu tô simplesmente. A Dio, linda. A Gil, que, nossa senhora, se eu ficar falando aqui Linda, de uma Giovana, mulher, a gente vai ficar só falando de Giovana. Só vejo uns filmezinhos E também. que veio, que eu digo para Mariana, você ganhou um presente de Deus. Sim. Porque eu acho que a gente merecia, a nossa família merecia a Giovana. A Giovana veio um pacotinho de amor. É bom demais, né? E eu não sabia desse sentimento, nunca imaginei que era muito melhor do que ser mãe. Mas muito desculpa meus filhos. Aí Carol hoje mesmo falou: mãe, tá chegando meu aniversário, mas eu sei que você nem vem para São Paulo. A Carolina mora em São Paulo. A Carol tá em São Paulo. Carolina, ela é uma grande funcionária do iFood. Sim. Não posso falar. Pode sim, pode sim. Ela trabalha no iFood. Aí foi. Eu- Cuida bem da Carol. É isso aí. E, aliás, é uma das coisas que aqui a gente vai falar um pouquinho dessa era digital, que eu Sim. acho o máximo. É, Várias bem coisas que a bacana. tecnologia trouxe pra gente. Sim. Tenho muito orgulho da Carol, uma jornalista espetacular. Sim. Acho os meus 3 filhos muito inteligentes. Eles são maravilhosos. Eu não tô falando isso. Eu acho que puxaram o pai. É. Eu agradeço ao Duda muito. Dudão. Agradeço Dudão. muito ao Duda. Falo mesmo, sou amiga do Beijo, Duda. Duda. Beijo, Duda. Vou te trazer aqui também, Duda. Ih, você não vai conseguir falar. Pô, eu vou rir muito. É maravilhoso. História é o que mais tem aquele rapaz. E eu aprendi também com a nossa separação, porque o Duda, apesar de nós termos nos separado por questões meramente De vida. de vida, Circunstância de decidimos, vida. isso. É. Não preciso aqui falar. São amigos até hoje. Somos amigos É. até hoje. Vejo isso sempre. E escuto críticas disso. Sim. Tá? Escuto até brincadeiras. Dona Flor e seus 2 maridos, porque eu sou casada com o Dico. Dico, gente, outro querido. Querido, professor de. É. Então, mas eu costumo dizer que eu tenho uma equipe. Sim. E então vamos lá. Por que que você me chamou aqui? O que que eu tenho para falar? Eu quero saber. Então, eu só tenho para falar, Paulo, que para mim só funciona se essa equipe tiver um propósito de que a família seja feliz. Sim. De que essa equipe tenha um propósito que os filhos cresçam felizes Sua com as fortaleza- decisões deles. Sua fortaleza começa, obviamente, com Jesus. Eu sei Com disso. certeza. Eu sei. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu Muita também. Você E- também. Eu acho que isso também nos identifica muito. Muito. E o que me sustentou Eu também. foi Eu esse também. amor por Jesus. Escuto também muitas críticas. Respeitamos, né? Eu, inclusive, eu gosto muito, eu acho muito bacana a linha do espiritismo, porque existe uma conexão, eu não tenho dúvida disso. Respeito todo mundo. E eu respeito também todas as religiões, mas Sou católica. a nossa base é católica. Isso, Porque a nossa base. época era muito isso, né? Mas, na verdade, a minha avó Helena, que era a minha paixão, me lembra muito eu e Giovana, me lembra eu e minha avó Helena, que era pintora Esse de grude. quadro, esse grude com ela, que eu vivia no colinho dela, aquele terço que ela lia para mim ali nos momentos que eu passava de dificuldade, que a gente lia, rezava de novo e rezava de novo, às vezes Sim. 3, 4, 5 vezes o terço. Na verdade, foi aquilo que me ensinou que aquela paz que ela me dava se Vinha chamava dali. fé, vinha dali. Vinha dali, é. Então, quando eu decidi hoje mudar de um padrão de religião para uma igreja que eu sou apaixonada, que é Plena de Caraí, Uhum. que eu tenho hoje como meu mentor, meu orientador, Sim. que pensa muito parecido comigo, Sim. que leva a Plena ali falando muito de amor, que é o Fabrini Wigner, Sim. que é espetacular, que é um pastor muito conhecido em Niterói. Sim. Então, devo a ele muito de ter evoluído na vida também como médica, apresentando agora aqui para você, decidindo realmente levar adiante uma ideia que sempre tive, Sim, que é a gente cuidar. vai falar sobre a gente vai falar isso. sobre isso. A gente vai falar sobre Que isso. é
parar de me procrastinar Sim. e me enfiar escondidinha, que eu tinha mania de fazer isso. Não, eu vou Sim. trabalhar bem, mas não quero aparecer, não. Sim. E eu decidi aparecer. É. Eu decidi cuidar, assim, cuidar dos jovens e não procrastinar sobre os meus, tudo que eu estudo, Seus tudo que eu propósitos, acredito, estudos, os meus propósitos, Sim. e decidi tocar isso adiante de verdade, verdadeiramente. Porque, Claudinha, assim, você, querendo ou não, além de você ser uma pessoa muito querida em Niterói, não só na parte. Você sabe que não seja tão. Não só na parte que você até me pediu para não falar, mas eu vou falar, que é uma excelente médica, porque você tem uma coisa que não é só a sabedoria, o conhecer a medicina, você tem uma coisa que é chamada humanidade. Exato. Você humaniza. Quantas e quantas vezes a gente se falava, você saindo do plantão revoltada porque tinham crianças que não estavam... Enfim, tem coisas que a gente não precisa falar aqui, né? Verdade. Mas isso me enchia muito de orgulho, porque não só, óbvio, pelo amor que eu tenho por você como minha amiga, uma irmã, né, uma amiga e irmã que Deus me deu, mas também por saber que existem profissionais... aqui em Niterói, principalmente, que é o nosso. Muitos. Que são humanos, são humanizados, são, sabe? Isso é uma coisa que. Diferencia. Diferencia completamente o tratamento daquela criança. Eu lembro principalmente. Eu lembro, se eu falar rápido. Eu lembro que está indo para adolescente. Então, eu lembro uma vez, umas 2 ou 3 vezes, que eu não sei se a gente fala aqui, mas, enfim. Miguel passou mal, estava passando mal, então não sei o que, papá. E você, a primeira vez, você falou assim: traz ele aqui pro Getulinho. Você estava no Getulinho na época, lembra? Uhum. Ele pequenininho. Bastante tempo lá. Muito tempo. Aí eu levei, cara, e eu tava com medo, porque era tão mal falado. Suspeito, acho que de meningite. Era suspeito de meningite, exatamente. Aí, mas vamos para a questão. Já vamos falando. E aí, quando eu cheguei lá, ele, lógico, no mesmo procedimento, qualquer um, não era porque era você, não ia passar por cima de ninguém, não foi assim, foi na fila, mas enfim, eu vi um tratamento humanizado de você, eu sabia que ia ter. Que bom. Mas das pessoas que estavam ali, eu tinha um certo receio. E foi muito bem tratado. Na época, inclusive, muito bem acolhido, muito bem tratado e tal. Nas outras 2 vezes, já foi no Azevedo. Né, que ele já estava maiorzinho e você já estava dando plantão. Ainda sou plantonista do Azevedo. Você ainda está lá, né? Escondidinho. E eu fiquei, assim, bem tranquilo, entendeu? Porque indo para você eu já ficava tranquilo. Mas... O ambiente estava legal. Segurança é tudo, né, Papaulo? Acho que médico a gente precisa realmente. É esse que eu vou, porque eu tenho segurança comigo. E aí, agora, com esse, se você quiser, a gente já pode entrar nesse mérito, só terminando para dar. Apresentação. Né? Não, a colocação de que a gente viveu uma infância maravilhosa. Espetacular. Né? Um troço assim. Lúdica. Absurdamente lúdico, absurdamente criança. Com famílias espetaculares. Exatamente. Temos sorte de termos pais e mães focados na família. Eu vi, inclusive, agora há pouco, né? A gente está uma semana do Dia das Mães. E aí as pessoas postando sobre... A gente está no mês das mães, né? Inclusive, parabéns. Parabéns, meu amor. Aliás, eu adorei. Mamãe e vovó. Uma babona. Babona. Baba como mãe, baba como vó. Não, mas eu tenho que ter cuidado, porque senão a avó se foca. E aí as pessoas postando, Claudinha. Muito bacana até, mas... A maioria das pessoas postando aquelas brincadeiras que a gente zoa, né? Que a mãe sempre acerta o chinelo, o cinto, porque a gente apanhou. Mas era para correção. Eu tenho... A gente vai entrar aí. A gente vai entrar aí, eu vou deixar você falar. Apanhei bastante. Muito. Eu também apanhei muito, mas, cara, minha mãe é inesquecível. Minha mãe também. Inesquecível. Estou aqui... Não posso nem falar, senão eu vou chorar. Porque
tentando resgatar o máximo possível ela com 84 anos. Então, O bem-estar dela. isso a gente vai passar agora pro pessoal. Porque a gente sempre quer ver ela bem. Como que a gente faz? Lógico, tratando os nossos idosos maravilhosamente bem. E não é por causa de lei, não sei o quê. Não, é porque tem que ser tratado bem mesmo. Sim. Porque nós vamos chegar lá. Exatamente. Eu quero. E a vida é cíclica, né? Onde tiver que estar, eu quero ser bem E tratada. a vida é cíclica. É. Não tem jeito. Uma hora a gente vai chegar lá. É verdade. E aí, Aliás, as crianças na Bíblia fala uma coisa que para mim, assim, todo mundo que me encontra hoje em dia fala, nossa, Cláudia tá beata, ai, que bom, graças a Deus. A Bíblia fala, honre seus pais. Sim. E isso, para mim, mudou completamente o rumo da minha história de uns anos para cá. Sim. Porque a gente sabe que o idoso, você pode ficar assim, eu também. Sim. O idoso pode ficar chato. Chato, pode ficar impaciente, impaciente. Seletivo, eu só gosto de alguém, ou então eu não gosto mais de você. Barulho X. E você acaba se incomodando mais do que deveria. Sim. Porque, na realidade, esse comportamento é o comportamento do idoso normal. Sim. De repente, eu vou ficar chato. É intolerância, né? De repente, eu não quero que ninguém entre na minha casa de sapato. Sim. Então, eu tive uma época de implicância dessa questão de lidar com uma mãe que mudou, virou uma idosa. Sim. Mas aprendendo os princípios de Jesus e do perdão e de honrar os pais, que para mim, quem não honra os pais não vai ter uma vida tranquila. Não vai ter, Papai Paulo. Você vai ter sempre uma vida atribulada. Você não vai conseguir ter sucesso. Eu acho que o meu sucesso hoje está vindo disso, dessa minha evolução espiritual. Agradeço demais ao Fabrini de ter introduzido eu e o Dico. Sim. Então o Cláudio e o Dico agora são evangélicos. Eu não gosto de colocar nome de religião. Eu e Dico, hoje, a gente vive nos princípios de Deus. Sim. Mais do que a gente era como só católicos. Sim. Então, hoje a gente frequenta a igreja plena com muita honra. Não, e também assim... Mudou muito a nossa vida. Vocês passaram também, Dico teve um problema seríssimo. Seríssima. A gente estive lá na sua casa também para dar força a você. E a gente entrou em oração profunda. Um dia a gente faz um podcast só sobre isso. Só sobre isso, porque merece. O Dico merece a testemunha dele, porque ele é um milagre vivo de que se não fosse a fé, muito tempo, né? ele não teria voltado sem sequela. O Dico é 0 sequela. As pessoas todas em Niterói sabem do caso dele. Foram 33 minutos parado. É muito tempo. Né? Não tem explicação científica para isso. Eu não explico, eu estava ali presente. Eu comuniquei o óbito dele. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Jesus falou comigo, na hora, pode ir para casa, descansa, que ele vai voltar 100%. Amém. E voltou. E aí a gente vem para essa coisa das gerações. As gerações. O que também não foi bom, né, Papai Paulo? Que a gente tem que lembrar que a nossa geração também teve muita coisa. Você falou uma coisa muito importante agora. Essa questão do bater na criança, vou falar como pediatra, tá? O bater, o espancar, como a gente era mesmo. De ficar, às vezes, com o joelho no milho. Sim. Eu já fiquei o dia inteiro olhando pra parede. Porque eu também não fui fácil, não. A gente não era fácil, né? A gente não era fácil. Porque eu acho que a nossa liberdade na rua era tanta que quando a gente chegava dentro de casa, a gente ficava puto. Porra, vou ficar fazendo o que dentro de casa, cara? Paulo, muita adrenalina. Ninguém tá rindo ali. Menino, eu queria estudar. A gente queria ficar na rua. Uma menina que era engraçadinha, que gostava de namorar, que gostava de bater com a tiara. Por que eu ia querer estudar? E muito criativa. Papai Paulo sempre foi muito criativa. Cláudia. E minha mãe queria tolir essa criatividade, podar essa criatividade. Porque a minha vontade, quando eu fui me formar, não era de fazer medicina. Não, mas na verdade, graças a Deus, podia ser medo também que ela tinha, né? Porque para ela, de repente, era novo, né? Paulo, ela foi criada de uma outra forma. Ela foi criada para ter filhos médicos, advogados. Enfim, como retrógrada, né? Como eu fiz completamente diferente. Mãe, me desculpa, não estou falando aqui mal de você. Acho que isso veio não foi pra ela, não. Talvez sua mãe... A geração toda dela. Isso aí não é Então, a minha comunicação aos 18 anos para o meu pai era que eu queria fazer moda. Pai, eu ou vou fazer educação física ou eu vou fazer moda. Mas o meu pai me levava desde 12... Olha que loucura que ele fazia. Ele me levava nos plantões com ele. Olha que maneiro. Porque para ele não ficar sem o filho, ele falava para Ronaldinho. Ronaldinho já queria fazer ortopedia, né, meu irmão?
Dr. Ronaldo, Sim, excelente. Dr. Ronaldo Ortopedista, Lamelino. tenho muito orgulho Forte dele. abraço. Sócio do meu Muito primo orgulho Tito, do meu lá na irmão. Ortotrauma. Muito mesmo. Acho que o Ronaldo, para mim, É. é o Ele, top inclusive, dos também tops de ajudou o Niterói. Miguel. Lembra quando o Miguel torceu o braço? Nós fomos lá na casa dele. Não lembro. Ele que... Ronaldo atende telefone, se você ligar. Ronaldo opera hoje, se Obrigado, precisar. Ronaldo. Gente boa, um cara maneiro pra Top. caramba. Ele- Top. Aliás, meus pais deram muita sorte. Meus Sim. filhos também, porque... E eu nasci pela mão do seu pai, né? E o Rodrigo Neves também, você Rodrigo sabe Neves disso, né? também? Que chique! É verdade. E estou querendo falar com ele. Rodrigo Neves? Neves, cadê você? Você falou que a gente vai se falar, porque eu Isso estou aí, precisando da caderneta dos adolescentes para Sim. trabalhar. A gente vai chegar nisso aí, Isso. que vai ser no próximo assunto, que eu já vou puxar você para falar sobre isso. Deixa eu só terminar e concluir. Isso. Acho que bater não foi a melhor forma, tá, dos nossos pais e ainda dos nossos, talvez, maridos e esposos Sim, que você teve. sim. Nós temos um resquício dessa geração que bateu, Eu nunca bati que no meu filho. gritou. Sim. Às vezes o grito é pior do que o tomado. Porque assusta muito daquele pânico, né? Exatamente. Então, o que a gente vai falar Eu, do hoje em adolescente dia, não vou te negar, Claudinha, desculpa te interromper. Hoje em dia eu até dou uns esporros no meu filho. tem que dar. Tem que dar. Que aí já começa a Você não precisa falar pré-adolescente. essa palavrinha, não, mas pode Entendeu? brigar, papai. Olha, isso aí eu te dou carta branca. Entendeu? Tem que brigar. É. Olha, mas você acha que eu não bato na mão? Eu mexo lá em casa, eu bato com a mão na mesa. Sim. Quando eu Tá tem que colocar nervosa. coisa no E lugar. aí todo mundo sabe. Não. Quando eu tenho que colocar alguma coisa no lugar, ele já sabe. O Eduardo, meu filho, que eu bato na mesa, eu fico nervosa. Já sabe. Depois eu volto ao normal. Sim. Vem um espírito Sim. de mãe, assim, que Sim. eu acho que eu precisava falar daquela Sim. forma. Sim. Mas não humilhando. Humilhando nunca. Não, nunca. Paulo. E uma Nunca. coisa que eu aprendi também A humilhação. é você procurar sempre falar olho no olho. Isso. Eu sempre fiz isso com o Isso. Miguel. Nem que eu Conversar. abaixasse ele. Exatamente. Conversar sem. Sentar do lado, conversar, explicar. E uma coisa também que eu faço com meu filho, inclusive é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria fazer, não só com filhos, mas entre casais, entre pessoas, é conversar e perguntar o que está acontecendo, verbalizar o que está Sim. sentindo. Exatamente. Porque ninguém é adivinha, Isso. porra. Isso. Caralho, Isso. Mas vou te falar uma coisa, é uma das coisas mais difíceis que tem. dificuldade é essa? Tem. As Pior que pessoas têm Paulo, melindre. Paulo, isso se chama educação tradicional. Sim. É o contrário do que eu estou estudando. Então, aí, se você quiser, a gente vai falar Vamos sobre embora. educação positiva. Vamos para dentro, porque eu Então, quero exatamente saber por que existe esse choque de gerações. Isso se chama a diferença entre educação tradicional e educação positiva. Qual é a diferença? Então, vamos lá. Quem é a minha professora? Doutora Juliana Franco. Maravilhosa. Indico Arroba todos vocês. Juliana Arroba Franco. Juliana Franco. Tá? Eu hoje ganhei de presente da vida. Em falar em Fazer arroba, uma só um minuto, Claudinho. pós-graduação de novo. Arroba Nikit das Antigas. Siga, curta, compartilha. Não esqueçam. A gente ainda está para fazer o sorteio dos bonés. Do boné. Bonito. Até chegar a 5 mil, são 2 bonés. Quem O vem Benzinho aqui já ganha. tá me lembrando ali. Não, quem vem não. Tem que seguir, curtir, compartilhar e comentar. Tá. Depois a gente Conversa, tá bem. E outra coisa, gente, vamos dar uma força também para Berber Ducani, que é a nossa parceira aqui. É a primeira e única barbearia turca no Brasil, que fica aqui em Niterói, em São Francisco. Vai lá. E também a Facility, Conservação e Limpeza, que é uma empresa de limpeza e conservação, pequenas obras, reparos. Dê uma força pro pessoal. Depois a gente bota aqui os arrobas lá. E Claudinha Lomeliano. É verdade. Arroba. Doutora Cláudia, mas já a gente está com o Instagram em construção. Exatamente. Que é o que eu vou falar agora. Então vamos lá. Vamos lá. Qual é a diferença da educação tradicional para a educação positiva? Né? Vamos lá. Minha história com adolescente começou com meu pai, né? Eu fico muito emocionada de lembrar que todas as vezes que eu quero cuidar de adolescente, só de adolescente, lógico que o adolescente vem da criança. Sim. Né? Eu vou ter que fazer aquela anamnese desde que nasceu. Uma anamnese é muito grande. É um trabalho muito... aliás, é muito trabalhoso. Sim. Você atender um adolescente. Tá? Porque você tem que ver como é que foi a infância dele. Sim. Né? Então, meu pai terminou a vida dele cuidando de adolescentes
voluntariamente no Largo da Batalha. Olha Olha que que coisa. E ele amava ir para lá porque ele já tinha preocupação das meninas jovens que estavam engravidando Aí. precocemente. E o que eu fazia? Quando eu sabia que eu não tinha nada para fazer, pai, posso ir com você? Eu ficava apaixonada por aquele grupo que eu achava assim de uma humanidade, eu achava de um acolhimento. E aquilo ali eu já era apaixonada. E vendo a necessidade desse. E a necessidade que daquelas elas tinham, meninas né, cara? de ter aquele meu pai maravilhoso, né? Que meu pai era É. uma delícia de pessoa, acolher elas. Meus pais falavam Isso, muito. é. Né? Eu não conheço uma pessoa que fale assim, eu tenho uma coisa para falar do seu pai. Todo mundo em Niterói tem uma história para contar com meu pai. É. Então, eu dali, eu já queria levar minha vida estudando adolescente. Sim. E comecei, entrei para medicina, já comecei minha vida de médica tendo filhos. Então, a minha vida sempre foi muito corrida com relação ao que eu vou fazer agora. Eu sabia que eu queria fazer pediatria, por Sim. conta do meu Sim. pai me dar os bebezinhos na hora que ele fazia os partos. Já entrou. Eu já cuidava dos bebês, aspirava, então era top em sala de parto, sempre fiz sala de parto para ele, muito direitinho, Sim. tudo bem. Mas não me preenchia como Você queria médica. um a mais. Eu queria alguma coisa a mais, sempre quis, Paulo, sempre quis. Tanto que quando eu fui visitar Miguel, acho que alguma das vezes que eu vi Miguel, Umas várias vezes. várias vezes, cada vez que eu via, eu ficava com mais vontade Sim. de estudar o que eu estou estudando hoje. Sim. Então, hoje, eu decidi fazer uma pós-graduação em educação positiva. Opa! Eu estou estudando neurociência, que parece que é Olha, uma coisa assim. é uma é uma delícia, delícia. é uma delícia. De estudar. Eu já dei uma pincelada em alguma coisa. Amo neurolinguística, neurociência. É bom Exato. demais. Exatamente. Bom E eu vim conhecer a doutora Juliana Franco, que numa fase muito difícil que eu tive, num adolescer que eu chamo dos meus filhos, porque Sim. eu decidi montar. O meu Instagram vai se chamar Adolescer, eu já vou dar logo esse spoiler. Vai ser Adolescer. Já @adolescer. está montada a empresa, eu já vou começar a atender na Procem, ali no Engana, quinta-feira à tarde. Já estou adolescente. A partir já dessa estou semana? atendendo. Ah, Não, é? eu estou atendendo. Ah, já está Já atendendo? comecei. Então fala com a galera. Então, galera, Procem, quinta-feira à tarde. Pra senha no Engá. Procem no Engá, é a antiga Clipe em Caraí. Chega um pouquinho mais o seu microfone. Me deu esse espaço Sim. à tarde, até a hora que tiver adolescente, para eu formar este grupo. Porque, na verdade, eu acho que adolescer para mim, no caso, né, que eu não gosto de falar essa palavra adolescente, porque quem fala de adolescente fala de pessoa chata, Sim. fala de filho chato, fala de filho problemático, Impaciente. impaciente, que não toma banho, que está sempre com CC, está sempre, né? Com o cabelo tá ficando duro. Sim. Eu não vou pentear esse cabelo. Paulo, enchem o saco deles. É bullying. Na verdade, a gente faz bullying com adolescente. Você vai ter um filho adolescente pais, que quer botar aquele cabelo aqui, qual o problema? Deixa ele. Eu Já faço o contrário Meu com o Miguel. cabelo O Miguel tá com cheio, 11, né? Então, ele quando começa, por exemplo, ele não queria mais aquele cabelo grande, cheio de cachinho e tal, Pois queria é. um cabelo mais homenzinho e tal. Ele No falou momento comigo. dele. Ele falou comigo, levei ele na Berbe, no dia que a gente foi na Berbe. No momento dele. Emerzinho tava lá mesmo. Ele foi, sentou, ele pediu como cortar o cabelo dele. Eu não me meti. No momento dele. Desculpa, continua. Não, e obrigado pelo respeito com ele. Sim. Que é isso que É todo isso. adolescente quer, É isso. respeito. Lógico. Enfim, aí na Tá Procem- fazendo merda, a gente chama atenção. Exatamente. Tá fazendo certo, deixa quieto. Exatamente. E outra coisa, cada um. Personalidade tem dele, Você exatamente. não fez o Miguel para ser o que Exatamente. você quer que Porque o Miguel eu queria seja. a gente queria que respeitasse a nossa personalidade também. Né? Não, a gente queria que fosse igual a gente. É. Eu queria ter meus filhos tudo assim, vai dar. Não, tudo bem. Mas eu tô falando, quando a gente um era. que não gosta, outro que é surfista, outro que é surfista. Como é que Cada um tem seu cada um. um Mas eu tô falando, quando a gente era novo, a gente também queria ter a nossa personalidade. E às vezes a gente era um pouco A tolido. gente era muito tolido. Né? Então, isso aí que eu vou te contar um pouquinho desse Vamos lá. curso. Vamos lá. O que a educação positiva se diferencia da educação tradicional? A educação positiva, ela cuida dos traumas.
Isso é muito bom. Que é muito E importante. todos temos. Né? A gente tem muitos traumas. Nós, pais, temos muitos E traumas. acabamos passando, querendo ou não. Não. E a gente esquece de cuidar dos nossos traumas para cuidar dos nossos filhos. Sim, perfeito. Então, a gente não consegue cuidar de um filho bem cuidado, de uma criança bem cuidada, conversar, sentar, ter paciência, se a gente está aqui cheio de problemas. Sim. Sim. Então, a gente vai o quê? Vai gritar, Sim. vai humilhar. Sim. Ou não vai dar atenção. Ou não vai dar atenção, ou a gente vai pegar isso aqui. Vai dar na e mão vai dele. ficar- não, a gente vai ficar no telefone e vai deixar ele fazendo o que ele quiser. Isolado. Sim. Então, o maior problema dessa geração de hoje, que a gente fala que a nossa foi tão boa e que a de hoje não é, se chama isolamento social. Mas também essa turma de hoje, essas crianças e adolescentes, Claudinha, elas não têm mais aonde. A gente brincava no terreno baldio. Por quê? A gente brincava, a gente pegava fruta no pé. A gente não tem mais Não nem concordo. fruta no pé. Não concordo com você. Não? Não. Eu aluguei uma casa próxima a Itacoatiara, saí Mas- de um apartamento. Calma aí, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Tudo bem, mas você mora. Antigamente numa era uma casa- coisa natural. Você tinha na rua, você Mas passava pela rua, vamos lá. você tinha direto Vamos, isso. então, vou fazer uma brincadeira aqui. Tem um papel, uma caneta? Tem. Eu vou te dar uma brincadeira. Vamos lá. Vou Peraí, te dar uma que o ideia Emerzinho vai- agora. Você vai chegar com o Miguel em casa à noite, cansadíssimo. Ontem foi meu aniversário, tá, gente? O Papai Paulo já me deu os parabéns. E foi o Dia das Mães. Então, ontem nós fizemos uma festinha Dia das Mães. E o que a gente vai fazer com Giovana 1000 por hora? O que a gente vai fazer com Dudinha, que também ama brincar? Meu filho não é infantil. Ele gosta de Sim, brincar. sim. Porque é da personalidade Mas eu dele. também gosto. Quando dá, eu brinco. Adora um jogo de tabuleiro. Sim. Dudinha adora uma carta, adora um buraco. Sim. Mariana e Carol já não, já são mais de outras coisas. Que eu Miguel quero também ficar gosta, falando só que deles. Miguel não tem paciência. Se ele perder, ele fica muito puto. Adora Ele uma não piada, sabe perder. adora uma brincadeira. Adora. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu jogo sinuca com meu filho. Então, que você tá errado em dizer que a gente não tem o que fazer. Olha os jogos de tabuleiro. Estão aí pra comprar. Não, então, deixa eu refazer. Vamos lá, O que eu refaz falo é o aqui. seguinte, né? Que eu, Ele faz a questionamento. a minha colocação. Isso. Minha colocação é o seguinte: as crianças hoje não têm mais um espaço como a gente tinha, natural, espaço Na rua que você tá natural de rua, Hum. para brincar. Eu estou falando em todos os aspectos, tá? Hum. Espaço, segurança. Vamos botar aí. Beleza, tem Campo de São Bento, Uhum, né? E ponto. uhum. Você acha ruim o Campo de São Bento? Não, eu não acho ruim. Eu não acho ruim. Eu só estou dizendo que é um espaço. Maravilhoso. Não mas ele é muito direcionado e muito restrito. A diferença, talvez eu não esteja sabendo me expressar. A diferença que eu digo é o seguinte: quando a gente era criança e adolescente em Niterói, a gente saía de casa de manhã, né? Por exemplo, a gente ia para a escola de manhã. Chegava da escola, deixava a mochila, deixava, né, o material de escola, ia para rua. E ia para rua, ou de bicicleta, ia andar de bicicleta, lá. E você tinha na rua os grupos de rua, os grupos de bairro, né, que brincavam de garrafão na rua, brincavam de pique-esconde. Vou te interromper. Esse tempo não vai voltar. Não, tudo bem. A gente tem que se adaptar aos novos Não, tempos. tudo bem, mas só Dá estou falando pra que se não adaptar. existe mais isso, esse espaço para as crianças. Para se adaptar. Entendeu? Aí vem o no que meu você vai caso falar. em particular, eu decidi, porque eu amo casa, fui criada em casa, fui criada em Muri, numa Até casa no maravilhosa. relacionamentos só também, né? Eu Entre eles, é pelo percebi celular. que estava dando uma travada, uns problemas na minha família graves por conta de espaço pequeno. Sim. Percebi que para me cuidar, eu precisava ficar mais perto da praia. Sim, Então eu resolvi ficar mais perto da praia. sim. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu saí da minha casa, fui andando, correndo, que eu curto também, até Itacoatiara, dei um mergulho e voltei. Legal. É uma rotina que eu já Sempre tenho. faz, Você já sempre está fazendo isso há muito tempo. O meu filho Eduardo, Dudinha vai pegar onda e você vai. o Eduardo vai pegar onda. É. Então, a gente tem que encontrar uma solução. Sim, A gente não pode desistir. Não tem, mas Não, aquele não. taco na rua. Aí é procrastinar. Eu não estou querendo dizer isso. Entendeu? Só estou dizendo, fazendo só um É comparativo. mais fácil Entendeu? e é gostoso a beça, tá? É. Aqui, ó. É.
Por quê? Porque tem muita novidade. Sim, informação. Não é isso, é muita fofoca. A gente adora bisbilhotar, deixa eu ver o vestido da fulaninha de É tal. o que chama de stalk, né? É, de stalkear, exatamente. E outra coisa, tem muito assunto. É. Aí, às vezes, eu me pego lá em casa com com algum filho meu, que eu não vou falar quem é, querendo falar muito sobre assuntos que estão aqui, que ele viu. Sim. Aí eu falo assim, você me desculpa, mas assunto pra mim é a gente falar da gente. Sim. Eu quero falar da gente, eu quero falar do seu dia, eu quero saber Seus projetos, suas ideias. Quer que eu veja de você surfar? Sim. Eu sempre faço a pergunta ao contrário, né? Sim. O que você acha legal pra você ficar mais feliz? Aí, galera, dica aí, pais e Dica muito mães. boa, pais e mães, vamos ver o que é legal para fazer junto com o filho. Porque você está tirando a vontade do seu filho ficar com um brinquedinho, que é uma delícia. Mas, gente, eu vou falar em nome No desse... final das contas, a própria criança, o próprio adolescente, eu acho que ele também quer sair um pouco disso, né? Porque não tem, a princípio ele Na acha verdade, que não tem um lugar. Cria um vício. Não, Cria tudo um bem, vício. mas Cria um vício se como tiver uma cocaína. É uma Então, droga. se tiver é uma um- droga. Se tiver Isso, eu tô te provocando mesmo. pela Organização Mundial de Saúde. Não, Eu não estou falando da Sim, causa sim. da doutora E Cláudia. eu estou te provocando mesmo para você, para a gente entrar nesse embate mesmo, porque assim, acho que é muita dúvida que muita Sim. gente tem, eu estou tentando E tirar. que é importante. Sim, A gente fazendo nossas pesquisas, para você ver estudar. exatamente aonde eu ia chegar. Tem que usar. O que eu falo com Hoje eu tenho que usar, tem que que assistir. eu falo com meu filho, usa essa ferramenta também. Eu comecei fazendo isso. Também. Porque agora não preciso mais falar também. Fala, use isso para pesquisar, para estudar, para ver o que você quer ser, ser o que quando você crescer. Exatamente. Vai estudando agora sobre isso, sabendo como é que é. Então, assim, quando eu falo, eu vou fazer a colocação rápida, porque está muito bacana, você tá dando muita ajuda para muita Eu acho que a gente gente. devia fazer depois um outro. A gente vai ter que fazer outro. Mas, enfim, e com o maior prazer. Também. Mas, enfim, quando eu falo que eu acho que também os adolescentes também vão querer isso e criam um vício, você falou, pô, mas cria um vício, É sim. igualzinho. Droga. Sim, mas assim, como você mesmo me fala muito, me cobra, entre aspas, né? Pô, Paulo, leva Miguel para um esporte, leva para o esporte, leva para o esporte. Cobro muito. Isso, eu acho que é como se a gente conseguir levar as crianças para o esporte, isso acaba quebrando Isso, um na pouco, verdade, a gente segue várias padronizações pela Organização Mundial de Saúde do que a gente deve fazer para a gente tentar minimizar o tempo de tela. Sim. O primeiro é o esporte. Primeiro, papão. Sim. O segundo item, importantíssimo, Alimentação. gente, alimentação saudável. Você sempre fala para mim, já sei que você vai falar. Não, a gente acaba ficando repetidamente. E engraçado que... Paulo, Miguel tá comendo direito, Paulo. Você tá dando fruta, legume, Paulo. Compra o biscoito. Tá na rotina Eu certa. duvido se ele não tivesse... Eu parei. Gente, agora ele não tá dando um biscoitinho. Não, parei. Já tem mais de... Tem uns 2 anos, cara. Tem muita coisa... Desde a última bronca que você me deu, e melhorou muito, inclusive, a percepção dele. Por que só você comia acha que a porcaria. alimentação saudável faz bem? Vamos lá, por quê? Porque mexe com todo o metabolismo, né? Melhora todo. Porque aumenta o cortisol, aumenta os radicais livres, o biscoito com conservante, Essas com paradas eu não corante. entendo Porque aí, porcaria cientificamente, que eu tô falando, não vou entrar nesse mérito. Pode entrar, eu não entendo, mas E outra pessoal, tem muita coisa, gente que qual vai. é o resultado disso? Qualidade de vida. Reduz energia. Se comer essas Se você... porcarias. Exato. Sim. Então você vai ter mais energia comendo o quê? Saudável, comendo mais a salada, comendo a comida que a mamãe e o papai fazem em casa. No caso, Por isso que você, o pai e moleque mãe. tá elétrico, tá? Pô, nossa senhora. E outra coisa, pelo amor de Deus, né? Um arrozinho com feijão, não. linha de casa. Ainda mais que o papai Não faz. O precisa papai ser, faz um arroz então eu vou bom, gastar. feijão bom. Nem quero, não vou dizer o nome das lojas, não. Na loja tal e tal e tal, porque vende tudo sem glúten, sem lactose. Isso daí já é outra coisa. Realmente é mais caro. Sim. Porque é uma loja de frutas espetacular que a gente tem em Niterói, é tudo caro. Pelo amor de Deus, né, papai? Não há necessidade. Em vários De lugares. cada esquina. Olha o quanto O que mais seria tem gostoso. é farmácia e Eu não hortifruti. sei se Escolhe, você né? porque tipo os homens geralmente gostam. Se você não compra no hortifruti, você vai ter que comprar na Olha o farmácia. exemplo que a Juliana deu na última aula. Cortar laranja com os filhos para eles comerem.
Como é que é o nome dela mesmo? Juliana Franco. Franco. Então, se você falar para mim assim, mas, poxa, o que a gente vai fazer? Acabei de dar um exemplo. Sim. Cortar laranja. Sim. Então, eu fiz uma brincadeira ontem lá na casa da minha mãe, porque a gente estava meio que sem o que fazer. Ontem não, domingo passado, no Dia das Mães. O Dia das Mães foi domingo à noite. Não, foi domingo à noite. Tá. Né? Eu já até me perdi no tempo de tanto que eu trabalhei. Como é que foi? Eu trabalhei muito. Você está trabalhando muito? Estou trabalhando muito, até porque eu estou estudando e trabalhando e começando a atender adolescente. E outra novidade é que... E não vai parar porque eu sei que você eu não vai não vou parar. parar, não, porque agora é que eu estou começando a fazer o que eu gosto. O que você realmente gosta. Né? E o Niterói Dor também me convidou para atender no ambulatório de adolescentes. Nossa. Eu estou muito feliz. Já comecei no Niterói Dor. Ai, que bom. Estou me sentindo muito lisonjeada desse convite. Você sempre está brilhando, né? Mas eu acho que eu estou brilhando. Você está brilhando mais. É porque a gente faz o que faz o que ama, da forma que gosta. Da forma que gosta. É como eu sempre falei com meus filhos, eu não quero que vocês sejam o que meus pais não é que me obrigaram. Eu quero que vocês sejam felizes no que você. E cada um escolheu a sua área. Gente, olhem bem essas dicas que a Pode falar, Claudinha. Que a doutora Cláudia, tá? Claudinha Lomelino, minha irmã, meu amor. Olha bem essas dicas, que elas são super importantes. Preciosas. E uma das coisas que eu trouxe a Claudinha aqui hoje, perdão, foi exatamente para que vocês... tem muita gente aí que tem dúvida, não sabe como lidar. Procure a doutora Cláudia, tá? Isso não é uma propaganda para ela. Não. Isso é coisa humanizada mesmo, sabe? Não, isso aí é uma coisa obrigação que a Sociedade de Pediatria está fazendo que a gente mude. Sim. Isso não sou eu, Cláudia, não. Mas você já tinha. A maioria dos pediatras estão tendo a obrigação de mudar. Tudo bem, Claudinha, mas você já tem isso. Eu já tinha uma tendência. Sobre isso eu já falo sobre isso há muito tempo. Há muito tempo, né? Então, falando um pouco das brincadeiras, vamos para as dicas. Então eu dei as dicas de cozinhar com o filho, cortar fruta com os filhos, lavar as frutas quando chegar do hortifruti, né? Da lojinha lá, da quitanda. Ainda tem quitanda, né? Tem quitanda. Fazer o filho ir às compras, escolher o que é saudável, mostrar o que é saudável. Sim. Isso eu tenho feito com a minha neta, tenho tentado fazer. Porque você cria um hábito, né? Você acaba criando um hábito saudável, né? Isso. Com meus filhos eu consegui. Os meus 3 filhos têm consciência de que a comida saudável faz bem a eles, energeticamente falando. Tanto a Carol quanto a Mariana. Mariana é endocrinologista, né? Então, ela nem se fala. Mas os 3 têm essa consciência, porque eu fui uma mãe chata. Eu fui uma mãe chata em relação ao exercício e alimentação. Sim. Eu acho que isso já era... provocando que era isso que eu ia fazer no futuro, né? Sim. Que era o que eu gostava. E sempre fiz com muito gosto. Estava no seu âmago já, né? Nunca saí da minha casa para trabalhar 3, 4 dias sem deixar em cima do fogão um estrogonofe, uma salada, umas pastinhas para botar no sanduíche natural para eles levarem para o colégio. Sim. Sempre fiz isso. Sim. E continuo sendo, além de médica e esposo do Dico, eu continuo sendo cozinheira. Sim. Porque eu prefiro se eu não estiver em casa, eles vão pedir uma quentinha. Sim. Eles, né? Porque é barato. Mas eu prefiro deixar em cima do meu fogão a comidinha. Uma sopa para noite ou uma canja eu fiz uma canja maravilhosa esses dias e acabou. Então, a gente estava falando um pouquinho da diferença da educação tradicional e positiva. Não tem mais hoje. Canja de galinha era bom. Filha, essa semana acabou. Acabou com a canja. Maravilhosa. Tudo da casa. Se você quiser, faz uma hortinha na sua casa, planta um hortelã. Sopa de entulho. Sopa de entulho. Papai fazia direto. Nossa senhora, era maravilhoso. E a gente fazia junto. E sopa de entulho, exatamente. Sopa de entulho era bacana, essa coisa de fazer junto, porque um cortava o chuchu, o outro cortava a batata, o outro cortava... Digo que tá sempre cortando coisa. Porque eu gosto muito de cozinhar, mas cortar, eu sou meio preguiçosinha. Mas vamos lá, Mas vamos lá. O joguinho. Não é nem um joguinho, não. É uma brincadeira. Só para dar continuidade, porque essa coisa de eu ter um diagnóstico de TDAH, eu tenho um diagnóstico de TDAH. Sim. Tá? Mas depois eu vou falar um pouquinho sobre esses diagnósticos aí, que nem todo TDAH é um verdadeiro TDAH, né? O programa é seu. Eu sou e graças a Deus, faço muito esporte. O programa é seu e depois a gente vai fazer outro. É isso aí. Vamos fazer outro.
Então, a educação tradicional é essa educação que você acabou de falar, do Sim. tapa, do castigo, Sim. daquele dever imposto de uma forma, sem você estar do lado ali com todo carinho, senão, Sim. porque tem que ter muita paciência para fazer dever Tem. com criança, Tem. com adolescente mais ainda, porque vão chegando as dificuldades. Eu tenho nervoso porque às vezes eu não lembro, aí eu fico mais nervoso. Eu não fui uma boa aluna. Eu não fui uma boa aluna. Eu não lembro. Eu era um bom aluno, só que eu... O Paulo fala a verdade. Não, eu era um ótimo aluno. Como aluno, eu só tirava nota boa. Eu só repetia por merda que eu fazia. Ah, entendi. Entendeu? É, mas a gente- Matava muita aula, mas chegava na tinha uma prova, energia o muito professor grande. ficava puto, os professores ficavam putos, porque chegava na Enquanto você tava prova, fazendo- tirava 9, tirava 10, tirava 8,5. Quando você estava fazendo isso que você falou, eu devia estar lá em Itacoatiara esperando o sol se pôr. Fiz muita. Então, eu também eu tive muita energia. Você sabe disso. Então, eu também... Eu sempre fui uma menina de querer aproveitar muito a vida. E Sim. meus pais me puxando porque a escola era o fundamental. Sim. E por que não a criatividade pode ser o fundamental? Você sim, está entendendo? sim. Então, esse curso justamente faz a gente valorizar o que aquela criança Unir o tem. útil ao agradável. Não, o que aquela criança tem de verdadeiramente que vai fazer ela ser um adulto feliz. Sim. O que, na maioria das vezes, o adulto não é feliz porque Por ele essência não que fez, não tem. ele não fez o que ele quis, ele fez o que a educação tradicional mandou. Sim. A positiva é completamente diferente. A positiva é você olhar no olho, é você saber questionar com o seu filho, conversar com o seu filho o que está Sentir e saber o que acontecendo. realmente está sentindo, né? Você Tentar não tirar colocar- dele. Não colocar, por exemplo, eu que chego do trabalho às vezes super cansada, por causa disso eu vou gritar com o filho, por causa disso, não, você tem que aprender, tem várias técnicas que eu posso depois ensinar aqui, fazer Sim, lógico. podcast, que são as técnicas de respiração, Sim. é o exercício físico, a alimentação saudável, Sim. é você, antes de chegar para conversar com o filho, você pensar um pouquinho antes, Então, respirar. de uma certa forma, não. tomar um banho Diretamente, quente. a cura vem primeiro dos pais. A cura vem de quem vai cuidar. Quem a vai cura cuidar. vem dos traumas Então, que nós o problema tivemos. realmente vem de nós. Vem de nós. Então, a gente acaba repercutindo para os filhos o que a gente teve na infância. Para os adolescentes, Bacana. principalmente. Bacana. Então, a gente precisa Isso é curar verdade, desses traumas. Claudinha, É isso é muita muita verdade. verdade, Isso é muito Cláudia. bonito. Isso é muito Isso é verdade. muito emocionante. Muito. Opa, Paulo, eu tenho... E assumir isso também E é assumir muito bem. isso é Porque muito vai- legal. o bom é isso. É a gente assumir, né? Paulo, eu quando assumi isso foi para mim uma libertação. Libertação. Se eu pudesse, eu pegava cada filho meu e ia pedindo desculpa de várias coisas que eu errei. É. Eu fui uma mãe de adolescente bem, vou te Ríspida. falar, mista, um misto de amor. Não, ríspida. Não, um misto de amor, mista. que eu fui amorosa, mas eu também fui muito impaciente, Sim, porque eu sou uma mulher com muitos traumas. sim. Por conta de eu ter sido muito polida. De eu não Sim. ter. Cadê essa minha criatividade? Cadê eu cantar? Cadê eu tocar violão? Sim. Não vai tocar violão nem cantar, não. Vai estudar medicina, tem que estudar. Mas cadê aquele incentivo a Claudinha que adora cantar, tocar violão, sair, ir para Nova York fazer o curso de moda que eu queria fazer? Meu pai falou: Deus me livre, sua mãe morre. Porque se você for para Nova York, você vai sumir no mundo. Você não vai voltar. Você não vai voltar. Eu acho até que ele tinha. Com certeza não voltaria. Então, assim, não me arrependo. Viria para fazer uma visita e voltava. Mas acho que tive muitos traumas, sim. Não vou entrar nessas questões, porque eu acho que minha mãe é viva, eu respeito muito ela. Tenho muita admiração Não pela foi minha o seu mãe. caso, mas muitas pessoas da nossa geração, como encaixa isso que você está falando? Utilizaram muito de drogas, né? Para fugir do trauma. Para fugir. A droga, na verdade, né, a cocaína, a maconha, principalmente, ela nada mais é do que Fuga. Não é fuga, a gente chama de ela é como se fosse uma bengala. Assim. Ela é uma bengala Sim. para poder ocupar aquele espaço que Sim. está faltando, que é simplesmente o espaço do afeto, do amor. Por quê? Porque tem um pai que não está afim de cuidar dela, Sim. tem um pai que não liga mesmo. Gente, tem muito disso, papai. Pai e mãe, E tá? mãe. Vamos. Tá? Que dá Aí o prioridade. pai aqui já começa a ficar se meio- individualiza, se entra no. Porque eu sou pai.
Você é isso. Sou Por pai. isso que eu tenho tanto orgulho de você. Você vive e sabe que você tem consciência que Sim. você tem que educar seu filho. Sim. Tem muitos pais. E que eu tenho traumas. E que você tem E que trauma. eu fiz uso. Que você tem que. E eu e saí você com tem que isso. se sair, você Exatamente. é limpo, você tem que tratar dos seus traumas para Sim. ser um bom pai para Miguel. Exatamente. Então a educação positiva é Isso é uma coisa que eu isso. converso muito com o Miguel também, é o seguinte, às vezes eu tô, é muito engraçado isso, né? Às vezes eu tô hiper estressado, tenso e tal, ele já sabe. Sim. Por quê? De tanto que toda vez que eu tava nervoso e tal, não sei o quê, perdão, gente, ele me dava, eu dava tanta liberdade para ele, que eu sempre falei para ele, pergunta pro papai o que tá acontecendo. Sim. Me pergunta. Sim. Não se isola. Mas às Não vezes, tenha medo. às vezes se isola porque tem medo de Não, te ver. não tenha medo. Exatamente. É. E aí, hoje. E vai cara, pra tela. Cara, o papo é sensacional. Papai, posso te perguntar por que você tá tão tenso, tão nervoso? Aliás, é o objetivo. Porra! É o objetivo que eu vim aqui E hoje. eu fico calmo. A gente precisa resgatar, E aí eu conversar com fico os nossos, calmo, com os Claudinha. nossos filhos. E eu peço obrigado, Cuidando. meu filho, obrigado, porque você tá me ouvindo. Vocês são dois companheiros afinal. Porra! Entendeu? Você não tem só um filho, você tem um companheiro. Um amigo, E outra coisa, parceiro, cara. a personalidade dele, a força que ele vai ter, Sim. com todas as dificuldades que eu acho que ele já teve num período bem difícil da vida Sim. dele, você tem que pensar no dia de hoje, como é que eu Sim. posso fazer meu filho se transformar num adulto feliz? É isso Sim. que você. Aliás, é isso que todos os pais querem, Sim. né? Então eu brinquei. Projetar. Eu fiz essa brincadeira no Dia das Mães, na casa da minha mãe, porque a gente estava meio sem fazer. Mas lá, Mariana sempre coloca livrinho, lápis de cor, ou televisão que não tem problema, passando um Sim. desenho, ou a gente dança. Sim. A dança é espetacular Sim. para as crianças, gente. Quem não tem nada o que fazer com os filhos, bota uma música e Fala mais dança. próximo. Dança. Isso a doutora Juliana Franco ensina a gente a dançar balançando as mãos com os filhos, Sim. porque isso cria uma ligação Sim. que você não tem ideia E que a se música liberta, né? faz. Não tem uma coisa também de se Você libertar? que gosta de rock, a gente que gosta de rock, né? Eu Sim. também gosto. Outro dia eu coloquei um Queen né, em casa, foi uma festa, parecia que eu tinha feito um evento, porque Giovanna estava dançando, Dudinha ama, Sim. e a gente Miguel gosta de dança. techno. Aí ele bota, às vezes, um som lá e tal. Eu começo a dançar com ele e eu não sou chegado, mas eu danço com ele, ele morre de rir, fica amarradão, Sim. eu também rio, a gente acaba caindo junto na cama e Sim. começa a chamar. Giovanna tem umas dancinhas lá que ela gosta, a gente bota, adora Ivete tudo Sangalo. certo, Tá tudo certo. E me faz resgatar, eu com os meus filhos, dentro dos Sim. meus fusquinhas, né? Que eu já tive muito Sim. fusquinha. É, Mas sempre com o rádio ligado e cantando pra eles. sim. Que é uma coisa que eu, no Dia das Mães, me emocionei muito. Que eu passei pra eles uma música que eu sempre cantei pra eles e eles falavam, não, mãe, pelo amor de Deus. Qual é, amor? Mas até hoje... Qual é, mas é amor? muito difícil. Até hoje é motivo quando a gente se reúne Qual é, pra gente amor? cantar. Cara. TT Espíndola, né? E eles falam, mãe, Caso do acaso bem marcado. em cartas de tarô. Oh, oh. Meu amor, Carol vai me matar. Vai. Esse amor estava escrito Escrito nas nas estrelas. estrelas, Estava assim. E aí vinha Dalton no carro, vinha Vanessa Rangel, vinha. Ai, que bacana. Então eu introduzi para os meus filhos o que a Juliana fala que falta muito hoje nessa geração. Sim. Não cantar e não dançar com os filhos. Sim. Gente, isso Espontaneidade. Aí você dizer para mim que não tem espaço, que a gente não joga mais taco, porque tá uma violência e as ruas estão muito movimentadas. Foi isso que. Mas a gente tem música, a gente tem televisão em casa, que às vezes nem tinham acesso antigamente. Na verdade, assim, eu sinto muito de sentir mesmo, Uhum. né? Não é pena, né? Eu sinto muito de tristeza, de não poder Uma ter angústia. mais. Uma angústia. Ah, isso aí faz De não parte. poder ter mais. Eu morro de saudade daquele negócio de beijo, salada de fruta. não sei o quê. Exatamente. Gente, aquela Ó, brincadeira eu tava- era muito bom, né? Na Como era aquilo? sexta-feira, Salada. pera, uva, pera, maçã, uva, maçã, ou salada. salada Era mista. bom, hein? Salada mista. Salada mista. Mista. A gente era na turma da salada mista. Salada mista. Claudia, você também era da salada Salada mista. mista. Aí eu tô passando com o Miguel, a gente foi num restaurante ali perto de casa. Eu falei, vou tomar uma cervejinha. Miguel ia comer uma batatinha, sei lá, porque tem um dia para comer umas porcaria braba, né?
E aí nós passamos por a gente caminhando, que a gente vai, tudo que a gente faz caminhando. Que legal. E não é nem porque eu tô sem carro, não. É porque realmente eu acho bacana. E ele também acha ótimo. Eu adoro. E ele hoje acha ótimo caminhar. Que é uma coisa que eu costumo, eu caminho em São Paulo com Carol de nada. Nós duas. Eu acho... Claudinha, respira. Nós passamos por uma ruazinha, um pedacinho de rua, e eu fiquei assim, eu ia tirar foto e filmar, mas eu fiquei meio assim, porque era só adolescente, fazendo aquelas festinhas que a gente fazia de garagem. Passa o chapéu. Musiquinha, tinha o chapéu, tinha a vassoura. Nossa, vassoura. Né? Na casa de Cláudia Galindo. Pô. Uma vez eu fui na casa de Cláudia Galindo. Na família Pantaleão fazia muito. Sim, mas isso era tradição. Mas a gente pode voltar. Isso é uma ideia muito bacana, papai, isso pode. Pra gente fazer. Olha, essa brincadeira de mímica ou de adivinhar, pode ser com papel, pode ser com mímica. Isso é uma brincadeira que se estende, se você quiser, durante 2 horas, você brincar de mímica. E Dudinha adora. Como na casa da minha mãe adora. Maneiro demais, né? Mas chegaram a fazer um jogo, isso né? Aqui, Giovana escolheu essa palavra ontem. E a gente começou a ver que ela estava meio irritada. Aí você tem que adivinhar, não é? Então, aí eu escolhi a palavra e os nossos convidados em volta, que estiverem 5 componentes da família, você não pode saber o que está escrito aqui, você vai colocar na sua testa. A gente vai tentar fazer você adivinhar. Sim. Entendeu? Isso. Você não sabe o que é. Aí você tem que começar a fazer as perguntas pra gente, pra você adivinhar aqui. É um bicho? Pode ser. É peludo? Ele é peludinho. Tem rabo de pompom? Não. Não? Tem unha? Tem garra? É macho ou fêmea? É macho. Eu sou apaixonada. É um leão? Não é um leão. Não é um leão. Dá uma dica. Emirzinho. Eu não sei. Você não sabe? Mora no Brasil? Não mora no Brasil? É do Brasil? Não é do Brasil. É de um lugar muito legal. Que criança canguru. adora. Não, é de um lugar que toda criança quer ir. É o Mickey. É o Mickey! Então... Parece uma... Ai, que besteira. É maneiro. Então, você lembrou uma coisa legal. Eu vou brincar com o Miguel. Isso. Então, a gente... Não brinquei com isso. E tem um jogo. Fala aí, galera. Tem um jogo que é disso também, que eu esqueci. Lá em casa eu tenho Imaginação. Imaginação. É muito legal, que é de pergunta e resposta. Comenta aqui também, gente, quais são os jogos que tem. E comenta também quais são as brincadeiras que vocês fazem com seus filhos. Então, gente, Né, na Claudinha? verdade, a educação positiva nada mais é do que resgatar o acolhimento aos filhos, diminuir medicalização, a gente ia falar um pouquinho sobre isso. A gente vai entrar nisso agora, hein? Tá? E a gente, infelizmente, brincar mais com os filhos, a educação positiva é uma educação extremamente amorosa, é o inverso da educação tradicional. Aquela que humilha, aquela que obriga, aquela que deixa o filho tendo que tirar a nota 10. Que força. E que você não trabalhou o seu interior para poder estar educando uma criança. E assim, para concluir, ver se eu estou certo no meu raciocínio, a gente, na tradicional, a gente fazia muito mais para agradar os pais do que a nós mesmos. Sim. Né? Porque sim, eles é que enviam, eles queriam, eu quero que meu filho seja médico, advogado, não sei o quê, porque senão é maconheiro. Sim, é verdade. Né? É verdade. O cara não podia ser um surfista profissional porque ele era maconheiro. O cara não podia ser O próprio Miguel, que eu acho que eu já vi ele desenhando. Eu vejo criança, às vezes, lá na clínica, na Procei, estou vendo essa semana um adolescente, que a mãe falou assim, ele desenha muito bem. Eu falei, deixa eu ver seus desenhos. Papai, cada desenho espetacular. Eu falei para ela assim, olha... Pode ser um artista plástico. Pode ser um artista plástico. Exatamente. Pode ser exatamente um cara famoso aí Sim. Né, no ramo das artes. E grana, porque tudo é atrelado a dinheiro, né? Porque lógico, todo mundo quer que seu filho seja uma pessoa bem-sucedida para não passar nenhum perrengue na vida. Com certeza. Normal. É o sonho de todo pai. Não é? Mas daí você também forçar ele a ser uma coisa que ele não é, ele vai dar no mesmo. Vai ser infeliz. Vai dar no mesmo. Vai ser infeliz e você vai sofrer muito. Vai dar no mesmo. Eu vou te falar, se você me perguntar, Cláudia, ter o que dinheiro, mais faria você sofrer na sua vida? O que mais te faz sofrer? É quando eu vejo um filho meu infeliz. Exatamente. Feliz. Não é fácil não, tá, papai? Parece simples.
é complexo. Mas eu te garanto e garanto aqui a todo mundo que está me escutando. Se a gente cuidar da gente, se a gente estiver feliz, se a gente estiver no propósito de cuidar da nossa família, a gente vai conseguir criar filhos muito mais felizes. Essa é o que eu estudo, essa é a minha vida daqui para frente, falar de educação positiva e cuidar dos adolescentes com carinho. Porque o adolescente é um novo nascimento. É como se o seu filho nascesse de novo. Então, por isso que eu botei Adolescer no nome da minha empresa. Porque eu não acredito mais em adolescente. Nascer no adolescente. É um nascer novamente que vai ter problemas, que aí a gente vai entrar agora nesse assunto, né? Problemas na pele, de acne. As meninas ficam extremamente se achando feias, com o corpo desajeitado, vem odores. Vem a questão da menstruação para as meninas. No caso dos meninos, vem a questão sexual, falando mesmo propriamente dito, que hoje em dia não está fácil. Na nossa época, por causa dos bailinhos, por causa de todas as famílias se conhecerem, a gente conseguia conhecer. Do dia a outro me fez essa pergunta, meu filho: mãe, como é que vocês tinham tanta dificuldade, facilidade de arranjar namorado? Eu respondi para ele, porque a gente saía mais. Exatamente. A gente tinha referências da própria rua. Exatamente. Então, isso a gente passeava, via gatinha, você via um gatinho. É uma coisa muito grave da gente tentar fazer do que se possa imaginar, que são as políticas públicas. A gente precisa acordar para esses prefeitos, essas cidades que ainda não fazem isso, como a da Juliana em Belo Horizonte já está fazendo, se chama Comunidade Pulsar, que ela já está conseguindo capacitar médicos, e os médicos estão replicando isso para outros médicos, e isso está acontecendo, efetivamente está acontecendo. A gente tem um grande ganho, né, Papau? Para mim foi o maior ganho da nossa geração, que agora não pode mais celular nas escolas. Então a gente ganhou um presente divino. Para mim isso foi Deus. Já falo, o meu filho não levava. Nunca levou. Nunca levou. Não, nas escolas era... Ele vai para a escola, deixa lá em casa. Era uma coisa horrorosa. Os recreios eram um isolamento cada um lado. Você pode ver que vai começar a ter casalzinho de namorado. Sim, já está saindo. Já vi reportagem sobre isso. Tenho certeza. Que inclusive os próprios adolescentes estão começando a gostar disso. E outra porque está voltando de novo os grupinhos. Eu nunca tinha visto seu olho. Exatamente. Juro que vai acontecer. E está acontecendo, já está. Isso eu já estou escutando vários podcasts sobre isso. Que eu adoro o Dr. Daniel, que é um pediatra, que para mim é o melhor pediatra que o Brasil tem. Daniel Becker, também se você puder escutar, é um carequinha. Ele que é o precursor da implantação dessa lei de tirar o celular da escola. Bacana. E ele fala mesmo, isso aqui não deveria se chamar de celular. Ele acha que isso aqui deveria se chamar de arma. Porque o conteúdo que você dá para o seu filho sem você ver... Tá? Tanto que a gente agora está com uma série aí que eu já escutei 1 milhão de podcasts, de discussões de pediatras sobre essa série Adolescer. Institui esse menino, coitado, como um psicopata, que para mim ele não é um psicopata, tá? Eu sou muito assim, eu tenho um feeling muito bom para psiquiatria, sabe? Esse menino, ele é um fruto dos traumas familiares dele. Ele tem um pai abusivo, ele tem uma mãe também que não olha no olho dele, que está sempre correndo. E muito acontece. E aí fica isolado de carinho, de amor, de afeto, aí vai procurar no telefone o tempo todo, o dia inteiro, e acaba stalkeando e acaba descobrindo grupos ali dentro, que a gente hoje tem, eu não posso falar no Deep Web aqui, eu tenho vários nomes aqui, para depois, se você quiser fazer um outro, para a gente falar para os pais, alertarem os pais que eles têm que imediatamente bloquear. Ainda não há o bloqueio do YouTube aberto, né, infelizmente, mas o doutor Daniel está conseguindo fazer isso. A gente vai conseguir bloquear o YouTube dos anúncios que vêm esses seres, né, tentando atrair. É muito atrativo, tá? Inclusive atrativo no sentido pornográfico até. E no sentido da violência. Da neurolinguística também, eles usam muito isso, né? Essas pessoas do mal, né? Para atrair esses muito atrativo. E inclusive teve agora, de novo, começa essa coisa, essa bosta de crianças, de joguinhos
Sim. E acabam morrendo, Sim. se matando ou Sim. matando alguém. Sim. É um troço É uma absurdo. coisa absurda. Mas vamos entrar agora na Enfim. puberdade, adolescência. Então, aí eu realmente decidi, eu vi que é isso que me faz feliz. Até depois que eu tive meu marido doente, eu falava para ele, meu Deus, Chico, eu tenho que me decidir. Mas foi muito difícil eu tomar essa decisão, porque para você embarcar em alguma coisa, ainda mais dentro da medicina, que é tão séria, que é tão pesada, você tem que estar bem. Sim. Eu tive que me curar. Aí eu precisei voltar, fazer meus exercícios, Sim. esperar minha netinha crescer mais, que eu não tenho tanta mais dependência de... Sim. Cuidei muito dela, neném, né? Graças a Deus ela é uma menina espetacular, cresceu. E eu me senti também na obrigação E pronta. e pronta para poder cuidar dos adolescentes, que já estou quinta-feira na ProSem, vou começar no Niterói Dó, vou estar lá essa semana para definir horário, e o nome é Adolescer, e eu venho também horrorizada com os diagnósticos que a gente tem visto aí, em proporções assim que eu nunca imaginei, que as pessoas estão acreditando que a realidade é que as crianças são autistas e que tem TDAH. Então, eu tô dizendo agora que a gente entra. Agora a gente entra nessa. Eu sei que eu vou ter uma briga aqui com certos neurologistas, neuropediatras e psiquiatras, aliás, grandes amigos meus, mas muitos, graças a Deus, estão mudando a forma de pensar. Claudinha, eu queria até te falar o seguinte. É um assunto pesado, sério, mas a gente tem que falar, né? Não, então, eu queria que você fizesse te pedir pra gente. A gente vai ter que fazer outro. E a gente vai fazer um outro. Esse a gente está fazendo Supernatural, gente. Isso é uma coisa assim, é um papo de amigos. É bom ser uma coisa até mais técnica. E exatamente. É verdade. E a gente vai. Trazer os promete estudos. a vocês que nós vamos fazer, né, Claudinha? Eu posso trazer vários estudos E a comprovando. Claudinha vai trazer com mais propriedade para que vocês também possam se ajudar, não é isso? Claro, e ajudar seus filhos. Para poder ajudar seus filhos. Com certeza. Mas faz um resumo básico, assim, leve. Né? Então, do que é essa questão do TDAH, do autismo na e tal. verdade, nós temos Pra gente depois várias fazer nomenclaturas dentro da neuropediatria, né? Que hoje em dia, cada dia mais a gente vem com o número aumentando. Se eu for trazer, eu até deixei Que agora tudo é minha autismo, pasta tudo é do TDAH. curso. Hoje já aumentou o diagnóstico de autismo. É uma realidade mundial. Sim. Tá? Então, Mas tem muita coisa que nem o não é fator tanto, não é assim. genético, isso não é uma realidade, isso não realmente... Será que antigamente não se fazia esse diagnóstico? Eu escuto muito pediatra que tem essa... Essa linha. Tem essa linha. À época não se fazia diagnóstico. Não. Sim. Para mim, qualquer doença neuroatípica, tá? Que a gente fale que está dando alguma alteração na saúde mental da criança, qualquer uma, a gente precisa fazer uma anamnese boa desses traumas dessas crianças e dessa realidade familiar, dessa realidade social dele. Isso é um assunto. Vamos ter muito cuidado com esse diagnóstico e com a hipermedicalização. Sim. Porque está mais fácil medicalizar essas crianças e adolescentes do que cuidar Que a gente ainda do tem emocional. Então, a gente tem esse assunto e tem o CBD também, né? Que Aí vem que depois é que a gente conversa na próxima sobre Na próxima a gente fala sobre. o canabidiol medicinal, que pode ajudar a desmedicalização. Entendeu? É uma alternativa boa. Isso aí, gente, é muito sério, mas é um papo sério Muito que sério. que vai com certeza mudar a cabeça de vocês, mudou a minha, entender melhor como funciona, principalmente o canabidiol, né, que já é uma realidade. Já é uma A realidade. doutora Cláudia Aliás, a gente tem o sistema endocannabinoide. Eu acho que a gente nunca soube disso. não sabia, E ninguém. não somos só o sistema nervoso central. Sim. Ele fica aqui pertinho. Então, a gente precisa saber se tem baixa de THC. Sim. Nos Estados Unidos já faz esse teste. Sim. E agora está vindo para o Brasil. Custa R$600 o teste de níveis de CBD Então vamos lá. e THC. Doutora Cláudia Lomelino vai dar o @, dela. Eu vou Vai falar para vocês que está saindo Adolescer. um novo Instagram chamado Adolescer. Tá? O
o meu é aberto, o meu Instagram, minha rede social é aberta. Vai no dela. Eu só falo de filha, eu só coloco foto de filha, eu só falo de neta. Mas agora eu preciso fazer meu profissional e já está em construção. Então vamos lá, Adolescer tá chegando, tá? Adolescer Arroba tá chegando. Adolescer, deve ser isso mesmo, Sim, né? Adolescer o nome. O nome é Adolescer. Tem até PJ, Papau. O nosso, não esqueçam, né, de vocês seguirem. Se vocês nos veem, nos sigam. É só seguir, não paga nada, não gasta nada, você vai dar 2 segundos só. Para fechar, eu adorei o que o Paulo falou. Mandem ideia das brincadeiras. Sim, mande ideia das brincadeiras. Mande perguntas também sobre o assunto que ela vai responder na próxima. Referências bibliográficas que eu tenho todas. Referências ela vai trazer também. Claudinha, considerações finais, o que você tem para falar para gente? Nossa, Paulo, eu tava com muita vontade de vir aqui. Primeiro para te ver, né? Eu também, morrendo de saudade. E segundo, que eu acho que eu nunca te falei isso, mas eu sempre soube que você ia conseguir reverter. Obrigado. Um quadro que algumas pessoas vinham me falar e eu dizia assim, não, com o tempo e quando ele se curar e com o amor que ele tem, ele vai ver que não vai precisar de remédio nenhum. O seu filho usa algum remédio? Não. Graças a Deus. Nada. Fico muito feliz por você. E você muito me ajudou orgulhosa. muito. Muito orgulhosa. Mas é recíproco, porque você me ajudou muito e não é por nada. Eu acho que o feeling mesmo, né, que a gente tem. Mas você precisou se curar, não é verdade? Eu precisei me curar. Mas é por isso que a gente estava falando exatamente isso. Se eu não me curasse, eu não conseguiria ajudar meu filho. E você me ajudou muito nesse sentido, porque a gente tem que realmente fazer uma introspecção, né, da gente, conosco, e saber uma coisa que eu sempre falava e nunca fazia. Se olha no espelho, se enxerga, se vê, conversa com você e se liberta. Né? Tenha fé, ore bastante, eu faço 3 orações por dia. Agradecer sempre. E ser uma pessoa bondosa, que a gente tem de muita semelhança. Essa bondade que a gente não pode achar que isso, mas é bondade, isso não é uma coisa tão importante assim. Para mim é o que é o mais importante na vida. É verdade. Tá bom? Gatinhas e carangada. Amores nossos, muito obrigado. Obrigado, Claudinha Lomelino. Obrigada. Minha querida amiga, minha irmã. Um beijo para vocês, até a próxima e tchau. Tchau, tchau. A noite começava, era o brilho no olhar, era a vontade de viver. Nos bailes das boates, o que a gente queria era se perder. Tocava rock nas rádios, a trilha do verão. Na praia de Itaquá éramos todos de coração. Cada esquina tinha história, cada festa uma canção. E as amizades se faziam na batida do refrão. Ó Niterói, eu sou da geração. Liquid das antigas, é pura emoção. Festas, risos, aventuras no ar. Nosso tempo era eterno, era só aproveitar. Liquid das antigas, num drop tubular. Entre ondas e sanduba, a praia era nosso lugar. Ó Niterói no nosso lugar. Ó Niterói, na memória vai ficar. A cidade que nos fez crescer e amar. Lá no Apel e no Salê, o som rolava solto. Barão Vermelho, Paralamas, tudo era tão louco. A gente corria sem medo de errar. Da UB e o Casarão, só queríamos aproveitar. As amizades que fizemos ficaram pra sempre. Numa mesa de bar, a conversa fluente. Os dias de sol, as noites de luar. Liquid das antigas, é o mundo que a gente ama explorar. Ó Niterói, eu sou da geração dos anos dourados, da pura emoção. A festa que marcou uma geração. Liquid das antigas, nosso novo encontro. Entre amigos, shows e sonhos que queríamos relembrar. Ó Niterói, na memória vai ficar.
crescer e amar. E as luzes da cidade refletindo no mar nos lembram que o tempo pode até passar, mas as histórias, os amores, a saudade de viver ficam gravados no coração, pra sempre vão permanecer. Ó Niterói, nós somos a geração que rompeu barreiras em nome da união. Festas, risos, aventuras no mar. Fala galera, é hora de surfar. E quem te brilhava, boates a pulsar. Entre amigos, shows e sonhos, só queríamos dançar. Ó Niterói, na memória vai ficar a cidade que nos fez crescer e amar.